Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 27 ao 34. O tema do sermão de hoje é o poder do Evangelho na família. O poder do Evangelho na família. Em Atos, capítulo 16, versículo 27 ao 34, diz assim: a conversão do carcereiro. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tinham fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhe pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Meus irmãos, é bem verdade que hoje existe um ataque frontal. Um ataque que hoje ele não precisa ser coberto para se travestir de uma outra coisa. O ataque está claro. Existem forças no universo que de forma conjunta lutam para destruir famílias. É bem verdade que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra principado e potestades. E a gente chega à conclusão de que o diabo, o mundo e as coisas deste mundo tentam o tempo inteiro destituir famílias, acabar com famílias, destruir famílias. Na última oportunidade que tive de pregar no culto dos filhos aos pés da cruz foi há um ano atrás, no dia, eu até anotei aqui, no dia 24/11/2024. E nós tivemos a oportunidade de falar a respeito do papel do pai na condução dos seus filhos. É bem verdade que a Bíblia nos deixa claro que o pai ele tem o papel de ser sacerdote do lar, o papel de ser profeta de sua casa e de ser protetor dos seus. E para ser sacerdote do lar, o mesmo papel que o sacerdote tinha de reconhecer as necessidades da sua família, o pai de hoje, crente em Cristo Jesus, que deseja que seus filhos vivam aos pés da cruz, precisam conhecer as necessidades da sua família. Mas é interessante que à medida em que nós conhecemos as necessidades que são diversas da nossa família, o passo posterior ao conhecimento dessas necessidades é entregar diante de Deus. Ou seja, um pai que quer ver que os seus filhos vivam aos pés da cruz precisa ser um pai de oração. Eu comentei isso há um ano atrás. Depois nós comentamos também que um pai que deseja ver com que os seus filhos vivam aos pés da cruz precisa agir como um profeta de sua casa. Ou seja, o profeta é aquele que recebe a mensagem de Deus, diferentemente do sacerdote, né? Que ouve o povo e entrega a súplica a Deus. O profeta é aquele que recebe a mensagem de Deus e entrega para o povo. Da mesma forma que o pai precisa ser um homem de oração, ele precisa ser também um homem da palavra. Um homem que estuda a palavra, um homem que se esmera no saber, um homem que procura as respostas das perguntas mais difíceis na palavra de Deus, para que ele possa pregar a sua casa, pregar a sua família nos momentos de dificuldade. Ter a palavra do Senhor. Porque é bem verdade que se eu perguntar quantos estão vivendo um momento de dificuldade na vida, muitos levantarão as mãos. E quando vivemos segundo a vontade de Deus, quando vivemos sabendo aquilo que Deus tem para nós, lendo a palavra de Deus, nós temos um consolo para nós, não somente para nós, mas para aqueles que são de nossa casa. Mas hoje, meus irmãos, eu queria falar a respeito de um pai que se converte, e após a sua conversão, nós veremos uma transformação não somente dele, mas de toda a sua casa. Eu queria fazer uma pergunta para você nessa noite. Essa pergunta você pode responder para si mesmo. É uma pergunta que, ao pesquisar no Google, ao perguntar ao ChatGPT, as inteligências artificiais de hoje em dia, eles me responderam com diversas questões, menos a principal. A pergunta é: o que as famílias do Brasil necessitam mais hoje?
O que as famílias precisam hoje mais no Brasil? Qual é a necessidade maior das famílias hoje no Brasil? É bem verdade que, assim como o ChatGPT, o Google, as inteligências artificiais me falaram, as famílias precisam de dinheiro, é bem verdade. As famílias hoje no Brasil vivem em um momento de dificuldade, inflação alta, desemprego. É bem verdade também que as famílias do Brasil, como o ChatGPT me disse, elas precisam de mais oportunidades no mercado de trabalho. É bem verdade também que, assim como o ChatGPT me disse, o Brasil hoje é um dos países líderes em depressão, ansiedade, síndrome do pânico e suicídio de homens. É bem verdade que as famílias do Brasil hoje precisam de atendimento psicológico e psiquiátrico. Mas se nós olharmos para a realidade do nosso país, se nós olharmos para o esgoto moral que vivemos por muitas vezes, se nós olharmos para a necessidade do nosso Rio de Janeiro, do nosso bairro, mais especificamente a violência, talvez as famílias precisam de segurança. É bem verdade isso, que as famílias precisam de segurança. Mas ao debruçarmos na palavra de Deus, e nesse texto que lemos, nós vamos ter a resposta do que de fato as famílias precisam. Meu irmão, o contexto do livro de Atos nos mostra a história da igreja em continuidade. Eu vou acelerar um pouquinho além do normal por conta do horário, mas os irmãos não se espantem. Vou falar, não vou acelerar nos 2.0, como o pessoal costuma dizer. Vou falar de forma mais antecipada. O livro de Atos vai nos narrar a história do povo de Deus, da igreja do Senhor, em continuidade. Muitos teólogos vão dizer que o livro de Atos é um livro que está sendo escrito ainda pelo fato dele contar a história da igreja. Mas eu e você não estamos aqui. Simbolicamente, a história do livro de Atos não acaba, porque a história da igreja continua. Muitos teólogos vão se debruçar nos estudos de Atos, assim como William Barclay vai dizer que o livro de Atos para a igreja é um dos livros mais importantes. João Calvino vai dizer que é um grande tesouro. E Martin Lloyd-Jones vai dizer que ele é o livro mais lírico de todos os livros. Mas ele diz isso porque ele diz que o livro de Atos ele tem tanta proporção teórica como prática. Ou seja, tudo aquilo que aconteceu no livro de Atos pode acontecer hoje através da minha e da tua vida. Então isso que nós iremos tratar daqui para frente pode e vai acontecer hoje na minha e na sua vida e na vida da sua família. O livro de Atos é um livro que nos demonstra aquilo que Deus fez a pedir para que o seu povo se reunisse ali naquele local, em Atos capítulo 1, versículo 8, e fossem todos eles revestidos de poder e saíssem para pregar em Jerusalém, Samaria e até os confins do mundo. É a missão que chega para mim e para você hoje também. Um pouquinho anteriormente ao livro que nós lemos de Atos, nós vamos ver no versículo 13 a conversão de Lídia. O livro de Atos é um livro que nos narra diversas histórias extremamente interessantes. Nós temos a conversão de Paulo. Nós temos a evidência da casa de Cornélio recebendo a palavra de Deus, os gentios recebendo aquilo que era somente dos judeus. Nós temos ali no versículo 13, no capítulo 13, como eu disse, a conversão de Lídia. Lídia foi uma mulher piedosa, uma mulher que seguia em algumas sinagogas, mas que não tinha sido convertida ainda. Uma mulher que ia à igreja, mas não tinha se convertido ao Senhor. Mas ao ouvir a pregação de Paulo, Deus abre o coração de Lídia e ela e toda a sua casa são batizados. E a sua casa se torna a primeira igreja da Europa. Depois, mais um pouquinho para frente, no versículo 16, no capítulo 16, um capítulo anterior a esse que nós lemos, nós temos a libertação de uma jovem que era possessa. Essa jovem vivia como escrava de homens que usavam aquela jovem para adivinhar coisas através de espíritos imundos. Mas ao ouvir a pregação do evangelho, aquela jovem é liberta. Paulo então impõe as mãos sobre ela e liberta aquela jovem e ela é convertida a Cristo Jesus. Agora, a partir do versículo 27, nós temos o cenário que nos foi contado aqui. Aqui nós encontramos o foco do sermão de Paulo. Nós encontramos Paulo mais uma vez pregando e uma pessoa importante se convertendo ao Senhor.
Uma pessoa que em um momento específico, numa data exata, estava no local perfeito para ouvir aquilo que Deus tinha para falar com ela. E o momento não era o melhor momento possível, como podemos nós imaginar. O momento era um momento de cárcere e de prisão. Então eu queria tratar com os irmãos aqui algumas lições a partir da conversão do carcereiro de Filipos. E a primeira lição que eu queria trabalhar com os irmãos é que esse homem que se converte a Cristo Jesus, ele recebe o livramento de uma tragédia. É bem verdade que as famílias hoje do Brasil e do mundo vivem diversas tragédias. Pessoas que vivem em tristeza profunda. As estatísticas nos mostram muito claramente a forma com que muitos homens vêm sofrendo pressões e de forma, com sua própria estrutura psicológica, não conseguem colocar isso para fora e cometem suicídio. É bem verdade isso. As estatísticas mostram isso. E esse homem, esse rapaz estava prestes a destruir a história de uma família. Porque quando um pai de família, um homem, decide cometer uma atrocidade tamanha, ele não destrói somente a vida dele, mas ele destrói a família de toda a história de toda a sua posteridade. Porque é algo que vai ficar na memória, não é verdade? Mas esse homem, no versículo 27, o carcereiro despertou do sono, e vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se. Mas essa tragédia encontra com o Evangelho. Ou melhor, o Evangelho decide encontrar essa tragédia. A palavra Evangelho era uma palavra utilizada no Antigo Testamento, quando um povo ia guerrear contra o outro. E quando esse povo estava em guerra contra o outro, um tinha a vitória, algum soldado ia correndo para a cidade e gritava essa palavra, Evangelho, Evangelho, Evangelho. Evangelho significa boa notícia. Ele tinha uma boa notícia para contar para todos. E a boa notícia era que eles tinham vencido a batalha. Evangelho significa boa notícia. E aquele homem que estava vivendo ali, naquele momento, uma tragédia, aquele homem que ia tirar a sua própria vida, aquele homem que pensou em suicidar-se, encontra a palavra do Evangelho na vida dele. Paulo clama em alta voz àquele homem: não te faças nenhum mal. Não te faças nenhum mal. Os estudiosos, ao se debruçarem sobre esse texto, vão dizer que os cânticos que Paulo estava cantando ali naquele momento, assim como a palavra em Atos capítulo 2, versículo 37, quando o apóstolo Pedro está pregando, dizendo aquilo que o povo tinha feito a Cristo, dizendo que o Cristo crucificado morreu pela mão do povo, morreu porque todos aqueles que estavam ali gritaram em alta voz: soltem Barrabás, mas crucifiquem Jesus Cristo. Muito provavelmente a mensagem da cruz que estava sendo falada ali era a mensagem da própria cruz, do próprio Cristo. Aquele homem então talvez ouviu aqueles cânticos de Paulo, ouviu tudo aquilo que Paulo estava falando a respeito de Cristo morto na cruz, crucificado, e ele falou: minha vida não tem mais jeito, eu não tenho mais o que fazer. Mas alguns outros estudiosos também vão dizer que muito provavelmente aquele homem temia o medo da morte do próprio imperador, porque o soldado, ele tinha uma casa próxima à masmorra que ficava a prisão, a família dele também morava próxima à prisão, e se por acaso algum preso fugisse, ele pagava com sua própria vida. Então aquele homem desesperado no meio de uma situação tenebrosa, ele decide tomar uma atitude trágica. Mas como disse, meus irmãos, a boa notícia do Evangelho chegou até a vida dele. A boa notícia do Evangelho fez com que ele não cometesse uma tragédia. Não somente com ele, mas com a sua posteridade. A boa notícia do Evangelho chegou no momento exato, necessário e comum para aquele homem. E assim que por muitas vezes aconteceu comigo e contigo também. A palavra de Deus, a notícia, a boa notícia do Evangelho chegou na minha vida e na tua vida quando nós estávamos necessitados dela. Porque boa notícia, pressupõe algo ruim.
Então, se eu preciso de uma boa notícia é porque eu estou vivendo em maus lençóis. E estávamos nós, de fato, em maus lençóis. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós éramos inimigos de Deus, estávamos distantes do Senhor. Mas a notícia do Evangelho nos livrou de uma tragédia. Então, esse carcereiro, que estava próximo a cometer uma tragédia, ele é encontrado pela notícia boa do Evangelho. Mas agora não para por aí. Após a notícia do Evangelho chegar na vida desse carcereiro, esse carcereiro começa a percorrer o caminho da salvação. E Charles Spurgeon vai dizer que uma das perguntas mais interessantes do Evangelho é quando alguém recebe a palavra de Deus, percebe o seu estado pecador, distante do Senhor, e pergunta: o que eu devo fazer agora? O que eu devo fazer agora? A minha vida foi livre agora de uma tragédia. Eu fui liberto de uma tragédia. Eu fui livrado de uma tragédia. Mas e aí, o que eu faço agora? Paulo então diz a ele, em alta voz: não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, ou seja, ele entrou desesperadamente e trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? É bem verdade que esta é uma pergunta urgente. É uma pergunta que surge dos nossos lábios quando nós somos tocados pelo Espírito Santo de Deus. Quando Ele já começa a trabalhar algo em nossa vida. Quando Ele começa já a trabalhar para que nós nos convertamos. Para que uma conversão aconteça em nossa vida de fato. Quando nós conseguimos perceber quão distantes estamos do Senhor. Que nós precisamos dEle para continuar a nossa caminhada. Que Ele é aquele que vai me dar vida. Ele é aquele que sustenta a minha vida. É aquele que ergue a minha vida. Esse homem então começa agora a ser trabalhado pelo Espírito Santo. E a pergunta que o Espírito Santo coloca no coração dele é: o que eu devo fazer? Interessante. É interessante o paralelo dessa pergunta que ele faz com a pergunta que a multidão faz para Pedro em Atos 2, capítulo 37. O que devemos nós fazer? O que devemos nós fazer? Responderam-lhe então, no versículo 31. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. A salvação chegou na vida dele. O Espírito Santo de Deus trabalhou dentro do seu coração para que ele compreendesse a sua posição. A partir da compreensão dessa posição, ele reverbera a pergunta principal do arrependimento. Ele reverbera a pergunta cerne para a necessidade de Deus, que é: o que eu devo fazer? E por muitas vezes pode ser essa a nossa pergunta. Por muitas vezes é essa a nossa pergunta. O que eu devo fazer, Senhor? Eu já estou tão distante do Senhor, eu nunca me vi dentro da igreja. O que eu devo fazer? A minha esposa vai já há muitos anos, mas eu não. Eu passo na porta da igreja só para lá e para cá. Por muitas vezes a nossa pergunta é essa: o que eu devo fazer? E o que Paulo vai dizer para ele após ele perguntar isso é: crê no Senhor Jesus e será salvo. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Ou seja, esse homem que estava prestes a destruir a sua casa, a cometer um suicídio, agora, após a boa notícia do Evangelho chegar até ele, ele está prestes a salvar, por misericórdia e graça, não somente ele, mas a sua casa. E aqui está, irmão, a resposta que o ChatGPT não me deu. O que as famílias no Brasil hoje mais precisam. O que as famílias da rua Renato Rebeque hoje mais precisam. O que as famílias do bairro de Bangu, Rio da Prata de Bangu mais precisam. É da boa notícia do
do Evangelho em seu lar. É da boa notícia do Evangelho em seu lar, trazendo alegria, paz e gozo. Percebe? Que após o versículo 33, esse homem dá uma resposta positiva àquilo que Paulo vai dizer. E no versículo 32, está escrito: e lhe pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. Esse homem era um homem que entrou precipitadamente na masmorra. É um homem que, muito aparentemente, aqui os teólogos já entraram num consenso. Quando ele e a casa dele vão receber do Senhor, eles não recebem na casa deles ainda. Muito provavelmente o carcereiro foi até a sua casa, ou a família, ao ouvir aquele som como de um terremoto, um vento impetuoso, saiu de sua casa e foi para a cadeia, foi para a prisão para ver se tinha acontecido alguma coisa. Chegando lá, aquele homem estava ouvindo a palavra de Deus. E ali mesmo, dentro da prisão, todos da família dele começam a ouvir a palavra de Deus. Começam a ouvir do Senhor. E no versículo 33, Lucas vai narrar: naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. Agora perceba comigo. Esse homem que outrora, muito provavelmente, no momento em que Paulo foi acusado pelos cuidadores, pelos donos daquela adivinha, de que ele estava perturbando a ordem, talvez esse homem tenha até participado dos açoites em Paulo. Talvez esse homem tenha, com as suas próprias mãos, açoitado Paulo e Silas. Agora esse homem que após uma conversão anteriormente tinha açoitado Paulo e Silas, ele está cuidando de Paulo e Silas. É a notícia do Evangelho. É aquilo que as famílias de hoje precisam. É aquilo que nós precisamos. E não para por aí. A seguir, após cuidar desses homens, após o Evangelho ter colocado amor no coração daquele homem, após a conversão ter mudado a perspectiva daquele homem de vida, livrado ele da morte, levado ele para o caminho da salvação, agora, a seguir, foi ele batizado. Não só ele, mas todos os seus. Todos os seus. Todos de sua casa. Todos de sua casa. Talvez filhos também, como aqui hoje foram batizados. Esposa. E um grande número dos da sua casa. Você sabia, pai, que existe uma estatística que eu comentei aqui na pregação de um ano atrás também, que conta a respeito da conversão do homem e de uma mulher, do lar. Na maioria das vezes, quando uma mulher se converte, na maioria das vezes, isso não é regra, mas quando uma mulher se converte, ela vai para a igreja, consegue levar o filho uma vez ou outra. A porcentagem é menor, é baixa. Mas quando um homem se converte, a quantidade de vezes que ele leva não somente ele, mas toda a sua casa para a igreja é 2 vezes maior. Esse homem acaba de entrar nessa estatística, uma estatística a posteriori ao seu acontecimento, muito claramente. Mas nos deixa evidente um fato. Quando o sacerdote do seu lar, quando o profeta do seu lar, quando o provedor do seu lar se dobra diante de Deus, ele passa agora a ter a missão de salvar a sua casa. Ele passa agora a ter a missão de conduzir os seus para mais perto de Cristo. Ele tem agora a missão de fazer com que todos de sua casa cheguem mais perto do Senhor. Todos de sua casa. E esse homem cumpre isso. Esse homem cumpre isso. Talvez o vazio que talvez não, com certeza absoluta, o vazio que esse carcereiro tinha em seu coração foi preenchido por completo ao ouvir a verdade do Evangelho. E ao ouvir aquela verdade do Evangelho, ele, por querer o bem da sua casa e da sua família, a primeira atitude dele é: vamos para a minha casa, pregue essa mesma verdade para os meus, porque eu quero que eu e minha casa sirvamos ao Senhor. É uma escolha. Assim como Josué escolheu.
Eu e minha casa serviremos ao Senhor, um versículo muito conhecido, tanto por aqueles que são da igreja, como por aqueles que não vão à igreja assiduamente. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor não é uma promessa de Deus. O versículo diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor é uma escolha de Josué. E a pergunta que nos fica hoje é: o que você escolhe? Você escolhe que a sua casa sirva ao Senhor? Esse homem, esse carcereiro, escolheu. Esse carcereiro, agora no versículo 23, é um homem que limpa as feridas de Paulo e de Silas. É um homem transformado. Agora ele traz a sua família para participar de forma unida da sua conversão. E aqui nós temos a resposta da nossa pergunta à guisa de introdução. O que as famílias de hoje mais precisam? Da conversão em Cristo Jesus. Agora, para terminar, meus irmãos, no versículo 34, esse homem, uma pessoa que beirando o suicídio, agora no versículo 34, é uma pessoa transformada pelo Evangelho. Transformada pelo Evangelho. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus. Leiam comigo, meus irmãos, por favor. A parte B ali, e com todos os seus, no 3. 1, 2, 3. E com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Grande alegria. Esse homem que estava prestes a se suicidar, acabar com sua vida, ou seja, numa profunda tristeza, esse homem agora está junto dos seus com grande alegria. A palavra grande alegria no grego aí, ela tem um significado importante e interessante. Porque não é uma felicidade comum. Essa grande alegria dele é algo que ele gostaria de compartilhar com todos os outros. É algo que não cabe somente nele. Ele quer que aconteça com mais pessoas. E é exatamente isso que está acontecendo com ele após a sua conversão. Um momento de grande, profunda, intensa alegria espiritual. Então o Evangelho, meus irmãos, ao chegar na vida de uma família, ele troca tristeza por riso. Ele troca sofrimento por júbilo. Ele troca, meus irmãos, depressão por celebração. Eu não sei o que você pensou quando eu disse o que as famílias de hoje mais precisam. Eu imagino que você tenha pensado na sua família, o que a sua família hoje mais precisa. Mas eu digo, assim como uma mãe que segura um recém-nascido na maternidade, eu vivi isso nos meus últimos 4 anos, mais ou menos. O recém-nascido frágil, completamente dependente da mãe, completamente dependente dos cuidados. Ele já nasce com um anseio da mama, né? Ele já nasce sabendo o formato da sucção. Eu quero dizer que a nossa alma, é como esse pequeno que nasce no colo de uma mãe. Ela clama por Deus. Ela clama por Deus. E os problemas da nossa vida, os problemas, as necessidades que passamos, as tristezas que podemos ter passado, as tristezas que provavelmente estamos passando agora, a depressão, a síndrome, as dificuldades da vida, o desemprego, o desânimo, a solidão da casa, da família, que talvez você esteja passando agora, terá a cura quando o Evangelho encontrar a sua necessidade. Porque assim como na vida desse carcereiro, o Evangelho, a boa notícia, chegou até ele, chega na sua casa hoje. A boa notícia do Evangelho, da conversão, da salvação, da transformação, chega na sua casa hoje. A pergunta agora que fica é: qual é a sua escolha? As nossas famílias precisam de muitas coisas, mas a necessidade eterna da nossa família será sanada quando ela encontrar o
Evangelho, que é o próprio Cristo Jesus. O Evangelho, que é o próprio Cristo Jesus.